Tem muita gente que não conhecia Pedro Henrique Konzen, o atacante que foi contratado pelo Internacional junto ao futebol turco e que vem se destacando nos últimos jogos, a ponto de ser o melhor jogador em campo na vitória sobre a equipe do Coritiba pelo placar de 3-0. Ele foi sim um achado do departamento de futebol do Internacional, mas um achado que já estava no radar há bastante tempo. Muito por conta de uma pessoa influente nos bastidores do Internacional que tem um papel decisivo em quem será contratado pelo clube e que conhece Pedro Henrique há 15 anos, porque foi treinador do mesmo Pedro Henrique lá no Santa Cruz. Aqui eu falo um pouco sobre como o Internacional chegou ao nome do atacante que será também titular na partida contra o Colo-Colo e como aconteceram as conversas entre Pedro Henrique e Internacional com a participação desse dirigente fundamental. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre o Pedro Henrique. E eu quero contar a história do Pedro Henrique. Eu quero falar de bastidores da vinda do Pedro Henrique aqui para o Internacional. Jogador de 32 anos, que é daqui do Rio Grande do Sul. Ele é natural de Santa Cruz do Sul e que foi formado na base do Grêmio ainda, passou pelo Caxias e teve toda uma carreira na Europa, um pouco distante do futebol brasileiro e um pouco distante do conhecimento, principalmente do torcedor do futebol gaúcho, até que desembarca aqui no Internacional sob uma certa desconfiança, mas nos últimos jogos vem atuando muito bem e principalmente no jogo contra o Coritiba foi melhor em campo do Internacional, uma das peças de ofensividade do time do Inter, de agressão do time do Inter, é um cara que está jogando muito bem. E eu quero contar a história de um dirigente que foi fundamental para a vinda do Pedro Henrique, porque conhece o Pedro Henrique há mais de 15 anos. Eu estou falando de Dave Bandeira. Dave Bandeira é gerente de mercado do Internacional. E durante a janela de transferências, quando o Paulo Brax foi demitido e antes da chegada do William Thomas, foi o Dave Bandeira quem trabalhou principalmente na contratação dos jogadores. Ele foi uma espécie de executivo interino, a gente falava sobre isso aqui nesse período. O Dave Bandeira foi quem comandou o departamento de futebol do Internacional e quem acertou a contratação do Pedro Henrique, que quase veio no ano anterior, em 2021. A relação do Dave Bandeira com o Pedro Henrique, ela começa, como eu falei, lá em 2007. O Pedro Henrique estava na base do Santa Cruz, clube de Santa Cruz do Sul, e o Dave Bandeira era técnico do Santa Cruz. O Dave Bandeira foi técnico do Pedro Henrique na base do Santa Cruz. E lá conheceu o jogador. Ele ficou pouco tempo, é verdade, na base do Santa Cruz. Porque de lá ele já foi para a base do Grêmio. E aí na base do Grêmio ele, enfim, acabou despontando, né? Jogador que teve a sua trajetória na base do Grêmio. Mas ele se profissionaliza realmente e tem um maior destaque no Caxias. E aí já longe dos olhos do Dave Bandeira, mas que é um cara que ele mantém contato, que conhece a trajetória dele, Pedro Henrique, e que o Dave, por conhecer, por ter sido jogador dele lá no Santa Cruz, sempre acompanhou os passos do Pedro Henrique na carreira. E o grande ponto é que o Pedro Henrique, em grande parte da carreira dele, sempre esteve acima, talvez, do patamar financeiro do Internacional, mesmo que desconhecido do público. Ele vai no Caxias, faz bons anos, bons campeonatos gaúchos, e é vendido para o Zurich, da Suíça. E aí do Zurich da Suíça ele começa a escalonar na Europa. Ele é vendido para o Rennes da França, faz um bom campeonato francês no Rennes na França e tinha a oportunidade de ir para grandes centros europeus. Ele teve proposta da Espanha, teve proposta da Itália. Mas aí ele acabou optando por jogar no PAOK da Grécia. E aí foi uma escolha financeira. O PAOK da Grécia, um clube milionário, despejou lá um caminhão de dinheiro, ele foi para o PAOK. De lá do PAOK ele foi para o Karabakh do Azerbaijão. Do Karabakh ele voltou para o PAOK, aí ele foi para o Astana, que o Astana é do Chipre, se eu não me engano. Depois ele foi para o Kayserispor da Turquia, quando o Inter começa a colocar esse jogador no radar. Ele sempre foi um jogador de destaque nos clubes onde ele jogou, mas que eram clubes obviamente periféricos do cenário europeu. E quando o Inter começou a procurar um ponta, ainda no ano de 2021, já sob a gestão do presidente Alessandro Barcelos, começou a se olhar
para o Pedro Henrique. E em 2021 se tentou fazer uma investida por esse jogador. Ele tinha salários acertados com o Internacional, ele viria por empréstimo junto ao Kayserispor, mas de última hora a presidenta do Kayserispor vendeu ele para o Sivasspor da Turquia e ele jogou mais uma temporada lá antes de ser comprado pelo Internacional. Ele tinha o objetivo de voltar para Porto Alegre, porque ele tem situações familiares aqui, em que ele queria resolver, que ele queria estar perto da família, e o David Bandeira sempre foi um cara muito preponderante para a indicação dele, para a negociação dele e para que ele viesse a jogar no Internacional. O Pedro Henrique fala muito que ele era colorado quando criança e tinha o sonho de jogar no Internacional. E o David Bandeira, que foi técnico dele no Santa Cruz, ajudou muito a ele. É interessante a gente ver como as duas carreiras elas andaram em paralelo, né? Os dois se encontraram no Santa Cruz, o Pedro Henrique foi para a base do Grêmio, daí para o Caxias, para a Europa, Zurique, Rennes, Karabakh, PAOK e foi indo na Europa. O David Bandeira, ele foi até 2007 técnico do Santa Cruz, e aí ele foi contratado para o Internacional, técnico da base, auxiliar técnico do time B, auxiliar técnico do time principal, observador do Capa, gerente de mercado, executivo. E aí os dois se encontram a partir desse ano, o David Bandeira como executivo interino, depois veio o William Thomas, ele volta a ser gerente de mercado, e o Pedro Henrique como jogador que estava querendo sair do mercado europeu e conseguiu vir para o Internacional. Jogador que vem se destacando e que tem um pai no Internacional, que tem um cara que é o pai da criança em termos de indicação e contratação, que é o David Bandeira. Vocês gostam do Pedro Henrique? Acham que ele está jogando bem? Comenta aqui embaixo. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que daqui a pouquinho tem mais conteúdo aqui no canal. Beijo!